atrás das ações da pessoa. O que levou ela a fazer aquilo? Quando a gente olha por esse olhar, a gente consegue perdoar com muito mais facilidade. Fecha esse parênteses, continuando aqui. Aí eu trago esses pontos para minha mentorada. Aí a gente foi olhando para as ações daquela pessoa, do ex-marido dela, com um olhar diferente. Aí ela fica tipo assim: nossa, Milena, é muito difícil olhar para isso. Aí é difícil, né? É difícil ser crente. É difícil ser crente. E olha só, pastor, é muito interessante porque a psicanálise ela ajuda a gente a destrinchar esses símbolos. Depois eu vou tirar uma dúvida, eu vou trazer um ponto aqui sobre a psicanálise raiz e a psicanálise como que eu utilizo ela. Que eu vou trazer esse ponto aqui também, ela gera muitos conflitos na internet, as pessoas questionando e tudo mais. E aí ela, Milena, cara, é muito difícil olhar pra isso, mas faz todo sentido. Aí eu falei, tá bom, então a gente tem bastante coisa pra digerir agora, né? Vamos digerir tudo isso. Aí a gente continua tratando esse ponto do perdão, de liberar a pessoa, de enxergar a pessoa como um filho de Deus. Eu vou trazendo essas instruções também, esses ensinamentos dentro do processo de mentoria, dentro da academia também. Que as mentoradas, quando elas fecham um processo de mentoria comigo, a gente tem as sessões individuais e ela também tem acesso à Academia Igreja de Desenvolvimento, que é uma escola de ensino que eu falo sobre emoções, sobre o mundo espiritual, sobre comportamentos, sobre sentimentos. E ela aprende um monte de coisa lá. Então isso vai englobando ali a renovação de mente que ela vai tendo. Aí, certa sessão, ela chegou com muitos ganhos, falando como que ela tinha conseguido ser vulnerável com o ex-marido dela, como que eles conseguiram ter uma certa reaproximação, que eles tinham ido na igreja juntos, que ela tem validado mais ele, elogiado, não somente criticado. E ela falou, Milena, assim, eu tô pasma, eu tô surpresa com o que tá acontecendo. Eu tô feliz com o que tá acontecendo. Eu ainda não sei muito bem como continuar com essa aproximação, mas eu já vejo que tá sendo um grande ganho. Então, ela era uma pessoa que ela estava afastada de Jesus também. Quando ela entrou no processo de mentoria, na academia, ela também foi tendo uma profundidade maior no relacionamento dela com Cristo. Isso acontece muito com as minhas mentoradas também. Elas têm várias questões na alma que distanciam elas de Deus e distanciam elas de um relacionamento mais profundo com o Senhor. Então, quando elas entram dentro desse processo, elas começam a orar, elas começam a jejuar, elas começam a buscar, elas começam a confessar os seus pecados, elas começam a se arrepender, elas começam a ser sinceras com seus sentimentos, e muitas delas falam em línguas pela primeira vez, são batizadas com o Espírito Santo, recebem dons espirituais. Tenho mentoradas que tá tendo muitas visões, inclusive no último Na Mesa com Grisório, o evento que eu fiz, essa, que é uma das minhas mentoradas, ela me mandou mensagem e falou, Milena, eu tive um sonho com você, foi assim, assim, assado, o Espírito Santo me deu uma palavra pra te dar, simples como uma pomba, sagaz como uma serpente. Não sei porque ele me deu essa palavra, mas você vai orar aí e você vai descobrir. Aí o sonho que ela me deu foi acontecendo pá, 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 pá. Tipo assim, falei, eu fiquei atenta ao que estava acontecendo diante da palavra que ela tinha me liberado. E seguindo todos os desafios que eu estava enfrentando com o versículo que ela tinha me dado. E ela, quando entrou na mentoria, ela não falava em línguas, ela não tinha essa profundidade com o Espírito Santo. Ela fala assim, é Adriana, maravilhosa ela. A Adriana fala, Mia, eu tô vivendo aqui em um ano uma coisa que eu não vivi nos meus últimos 10 anos na caminhada cristã. Aí ela mudou de igreja também, porque ela sentia que na igreja antiga que ela estava estagnada. Então, assim, tem muitos testemunhos, tem muitas coisas, tanto naturais, vamos dizer assim, de emoções, comportamentos, quanto ativações proféticas de chamado de ministério, ativações sobrenaturais que Mas acontecem também. pode isso? O quê? Que vamos dizer, a pessoa procura uma terapia. Tá pensando na alma, na mente. Não tá nem pensando no espiritual. E de repente entra no espiritual. Como é essa junção? Você diz que há uma diferença da raiz e a sua. Qual é essa diferença? O que acontece? A psicanálise de Freud é muito diferente também da psicanálise que até terapeutas que atendem em consultório de forma tradicional, eles atendem. Por exemplo, a psicanálise tradicional, o paciente ele deita no divã e o terapeuta, o psicanalista, ele quase não fala nada. Então,
na psicanálise raiz não tem também interferência do psicanalista dentro da história da pessoa, dentro do que ela tá falando. Então, o que eu faço não é a psicanálise da essência de Freud, vamos dizer assim. É a psicanálise aplicada, vamos dizer assim, a psicanálise aplicada à psicoterapia ou, como eu faço, a psicanálise aplicada à mentoria. Porque eu faço um processo de mentoria, um processo de desenvolvimento. Toda vez que a pessoa chega na sessão para ser atendida por mim, eu falo assim: olha, aqui a gente não trata uma psicanálise de consultório, vamos dizer assim. Então eu utilizo a psicanálise em prol de autoconhecimento, de entendimento, de desenvolvimento emocional, de desbloqueio. Então a gente vai, a partir das ferramentas, dos pontos que Freud ele trouxe, que nos ensina a desmistificar o inconsciente, entender esses símbolos, entender essas questões, eu vou utilizando isso para analisar os desafios da pessoa. Eu vou fazendo perguntas específicas para que, a partir daquilo que eu estou analisando, muitos terapeutas e psicólogos eles vão achar que isso que eu faço é um absurdo. Mas eu tenho muitos testemunhos, tenho muitos resultados. E eu atraio as pessoas que gostam desse tipo de comunicação. Milena, eu vim aqui porque eu me identifiquei muito com o que você estava falando. Então, as pessoas que elas vão ser atendidas por mim, elas já vêm por causa disso. Milena, é isso que eu estou precisando. Então é isso que eu faço. Eu utilizo essas ferramentas em prol de desenvolvimento, em prol de autoconhecimento. Então se a pessoa ela fala, Milena, eu quero desenvolver tal área, eu vou utilizar isso, esse conhecimento, essa base teórica, para ajudá-la dentro desse processo. Você fez o Freud se converter. Freud se reviraria no túmulo com as coisas que eu faço. Ele se converteu. E Moisés, hoje, com tanto recurso de tempo aí, ele ia precisar de uma terapia? Moisés, o personagem bíblico, esse grande homem de Deus? Muitas pessoas comentam nos meus vídeos, eles falam assim, mas os apóstolos, mas os personagens bíblicos, eles não precisaram de terapia, eles não foram para psicólogo e eles foram os homens de Deus que foram. Eu falo, tá, só que se você fazer uma análise da história e dos conflitos emocionais que personagens bíblicos tiveram, se eles tivessem um terapeuta ali, uma pessoa de confiança para conversar, que consegue entender os símbolos emocionais, eles seriam muito ajudados. Moisés, por exemplo, ele tinha essa... Ele era um hebreu e ele foi criado dentro do palácio. Então, imagina uma pessoa que não pertence àquela identidade. Ele é um hebreu e ele foi criado como um egípcio. Aqui você vai falar se a história dele, mas eu vou fazer um corte disso. Moisés precisaria de terapia fosse hoje. Mas pode continuar, desculpe cortar. Acho que seria bacana para Moisés. Vamos dizer assim, precisar, o que é precisar? O que é precisar? Ele conseguiu cumprir o propósito dele? Conseguiu. Só que quando a gente cuida das nossas emoções, a gente lida muito com o percurso. A gente pode conquistar o objetivo final, mas a que custo? A que preço? Então, cara, Moisés ele passou por várias crises de identidade. Sim, a terapia ajudaria muito Moisés. Ele passou por várias crises. Mas qual? Um hebreu sendo criado dentro de um palácio. E ele sabia que ele era hebreu, só que ele estava lá dentro. Imagina o sentimento de não pertencimento, de não merecimento, de... Cara, eu sou um impostor. Como é que a gente vê isso? Ele mata um egípcio. Ele mata um soldado. O que é isso? A raiva que está reprimida dentro dele. Ele é um assassino. O que é isso? A raiva reprimida levou ele a ter um ato de justiça, uma justiça própria. Levou ele a fazer isso. Quando Deus, aí ele foge, e aí quando Deus aparece para ele e dá o chamado dele, o que ele fala, pastor? Mas eu não sou capaz. Deus, eu não. Sou gago. Eu sou gago. Ele começa a dar um monte de desculpa, um monte de desculpa. O que é isso? Essa é a identidade dele. A identidade dele está fragilizada. Ele não consegue olhar para ele e se identificar. Cara, eu sou capaz, eu vou sustentar isso, eu vou fazer. Aí Deus fala para ele, tá bom, Moisés, então manda esse cara aí, ele vai ser o teu porta-voz, ele vai falar por você. Você tá dando esse monte de desculpa? Então, a identidade dele era completamente fragmentada.
E isso fala desde o nascimento dele, do lugar que ele foi criado. Cara, imagina. Você, vou dar um exemplo bobo. Bobo não, assim, bem simples. Você é de uma família pobre, você não tem recursos, só que você é tirado desse lugar, você sabe que você veio desse contexto, e aí você tem, por exemplo, um irmão, ele tinha uma irmã, que vive nesse contexto, mas você não vive nesse contexto. Você vive num contexto de riqueza. Qual é o conflito emocional que isso vai gerar? Culpa. Eu não deveria estar aqui. E aí ele vê a família dele passando pelo que passa, e ele tá vivendo lá no bem e bom, e ele tem raiva, porque de certo modo ele quer trazer essa libertação pro povo dele. Aí ele mata o egípcio. Aí as pessoas do próprio povo dele chamam ele de assassino. Imagina a cabeça dele, cara, eu tô aqui querendo fazer alguma coisa por vocês e vocês estão me criticando. E aí ele com medo, ele vai e foge. Então, tipo assim, ele poderia ser uma pessoa que peitava. Cara, olha só, eu quero fazer algo por vocês. Então, a identidade dele fragilizada, a insegurança dele faz com que ele fuja. Só que é muito interessante, pastor, porque Deus ele é especialista em pegar todo o mal e transformar em bênção, né? Romanos 8:28. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam Deus e trabalham segundo o seu propósito. Então, Deus é lindo porque ele arruma um jeito de convergir absolutamente tudo. É interessante que justamente, eu acredito, justamente por ele ter passado por tudo isso, tinha muita fome e sede nele de libertar o povo. Só que tem aquela frase que diz, né, que a nossa dor tem intimidade com o nosso propósito, e isso é muito real. Só que o que acontece? A dor, ela sempre tenta atrapalhar o propósito, mas a dor, ela também chama o propósito. Deu pra entender? Só que ela fica tentando atrapalhar o tempo todo. Aqueles sentimentos, eles tentam atrapalhar o tempo todo. Então Moisés, ele tinha uma conduta controladora. Ele era impaciente. Ele tinha muitas qualidades. Ele era muito misericordioso. Ele fala, Senhor, se tu não for, eu não vou. Deus, tu não vai trazer esse povo aqui pro deserto e falar que... O que as pessoas vão dizer do Deus de... levou todo mundo pra matar todo mundo aqui? Não, Senhor, não faça isso, pelo amor de Deus. Então ele tinha uma conduta misericordiosa, mas ele também tinha condutas controladoras. Aquela parte de onde ele entra dentro da tenda pra falar com Deus, deixa todo mundo em pé esperando. Aí vem o... Ih, Jesus. Aí vem o sogro dele e fala o que pra ele? Moisés, como é que tu deixa todo mundo em pé te esperando quando tu tá dentro da tenda, querido? Pelo amor de Deus. Crie líderes, separe o povo em números, em grupos. Crie líderes para liderar essas pessoas, senão você vai ficar muito sobrecarregado. O que é isso? Vamos trazer aqui para um aspecto emocional. Performance. Responsabilidade, autorresponsabilidade. Nossa, eu tenho que salvar. É aquela síndrome do salvador. Nossa, eu tenho que fazer isso por essas pessoas. Então, assim, Moisés foi um excelente líder. Ele tinha muitas qualidades, mas tinha muitos lapsos emocionais ali que poderiam ser administrados se tivesse um terapeuta naquela época. Então vamos falar de outro personagem que precisaria de terapia. Um personagem bem importante da Bíblia, Davi. Que ele teve vários problemas na sua família, né? Uhum. Ele precisaria de terapia? Vamos lá falar de Davi. Davi... Antes da gente começar a falar de Davi, é interessante que Davi ele foi chamado o homem segundo o coração de Deus. Então a gente entende que Deus ele não enxerga da forma que a gente enxerga. Deus ele não julga da forma que a gente julga. E isso é muito interessante. Quando a gente olha dentro de uma perspectiva emocional, a gente, pastor, a gente aprende muito a parar de julgar. E a gente consegue analisar as histórias com muita graça. Antes de eu começar a falar de Davi, antes de eu ser terapeuta, eu era uma pessoa extremamente julgadora, eu era uma pessoa extremamente rígida, extremamente controladora. Depois que eu me tornei psicanalista, eu me tornei uma pessoa muito mais empática. E por que você era assim? Porque eu era assim por causa das dores também. Feridas? Feridas, um monte. Então, quando eu fiz a minha formação, eu pude primeiro olhar para dentro de mim, para tratar diversos pontos que nós tratamos até hoje. E isso mudou completamente a minha ótica de vida. Eu posso dizer que depois de me formar como psicanalista,
Cara, eu sou uma cristã muito mais cristã. Só pra escandalizar vocês. Vamos lá, falar de Davi. É... Gente, eu fico imaginando as pessoas religiosas ouvindo isso. Isso vai dar um bom corte, pastor. Sobre Davi. Vamos olhar aqui pra história de Davi. Davi, ele era extremamente rejeitado. Extremamente rejeitado. O que uma rejeição pode gerar numa pessoa? Dor, sofrimento. Dor, sofrimento, vamos botar nome nesses sentimentos. Raiva reprimida, frustração, decepção, vingança. Então a gente olha para Davi que teve essa... Ele era humilhado pelos irmãos, ele era rejeitado, ele ficava como um filho bastardo, né? Ele cuidava das ovelhas, enquanto os irmãos dele eram guerreiros, eles iam pra guerra, iam lutar, tinham... Como é que eu posso dizer? Tinham validação das pessoas que os olhavam, porque eram fortes, eram bonitos, eram guerreiros. Enquanto isso, em contrapartida, ele ficava lá cuidando das ovelhas. Então a gente pode imaginar o que foi gerado nessa criatura. A gente vê depois no futuro que ele se torna um rei como? Extremamente sanguinário. O exército dele não tinha pra ninguém. Então veja bem, a gente pode olhar de duas formas. A gente pode olhar como isso foi convergido, e a gente também olha na história dele a questão lá que aconteceu dele ter mandado matar o camarada lá. Vou chegar nessa parte. Dentro de nós, gente, existe o bem e o mal. Tem partes dentro de nós que são boas, e tem partes dentro de nós que são sombras. De todas as pessoas. De todas as pessoas. Todas as pessoas têm um bem e um mal. Somos seres humanos. Romanos 3:23, né? Porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos pecaram, nós fomos concebidos em pecado. Então a raiz do pecado já está dentro de nós. Uma raiz de iniquidade geracional já está dentro de nós. E isso a gente olha também para a Bíblia dentro de um contexto geracional, que pecados vão passando de geração em geração. A gente olha para isso na questão de Isaac e Jacó, a questão da traição. Enfim. Filhos preferidos. Beleza. Voltando aqui a falar de Davi. Então, ele era um camarada extremamente sanguinário. Acredito que isso é uma forma de manifestação da repressão, da raiva que ele tinha. Milena, de onde você está tirando isso? Você olha para a história e você analisa. Caraca, se ele viveu isso, muito provavelmente ele sentiu isso. Diante do contexto de vida. Uma pessoa que ela foi rejeitada, isso vai gerar vários efeitos nela. Então é dentro dessa perspectiva que eu estou trazendo essa análise. Então, de certo modo, quando Davi ele se deita com Batseba, ele casa com aquela mulher que não era dele, pega a mulher de Urias, é Urias, né, o nome dele? Urias. Pega a mulher de Urias e manda matar Urias. Dentro de uma análise emocional, nós podemos dizer que Urias tem uma representação simbólica dos irmãos mais velhos de Davi. Aqueles que eram fortes, aqueles que eram guerreiros, aqueles que tinham tudo, e ele como rejeitado. Então é como se uma parte de Davi falasse assim, como assim eu não posso ter tudo o que eu quero? E aí o que acontece? Por que a gente precisa tratar das nossas emoções, das nossas almas, das nossas sombras? Porque no momento de destaque, no momento de onde, vamos dizer assim, entre muitas aspas, vencemos, as coisas que estão reprimidas e ocultas dentro de nós, elas tendem a vir para fora. Então é como se uma sombra que estava escondidinha lá dentro de Davi, o desejo de ser aquele que também pode, saltasse para fora ali, e ele acaba ficando com uma mulher que não deveria ter ficado. E aí ele tem uma postura extremamente injusta e mata ela, mata o camarada. Cara, matou o camarada. Quando eu li aquilo, eu falei, meu filho querido, por que você fez isso? Só que nós também temos condutas como essa. Não é um assassinato, muitas vezes. Mas, às vezes, a gente fere uma pessoa que a gente ama com palavras. Por conta de conflitos internos. Muitas coisas podem acontecer também. Então, o que eu tô querendo dizer com isso? Todos nós estamos suscetíveis a erros. Só que, da mesma forma, luz e sombra, Davi errava, ele era um homem que sabia, tinha velocidade em se arrepender.
Então, Deus envia o profeta para falar lá com ele, né? Aí faz aquela simbologia. Aí Davi se ira, fala: quem é essa pessoa? Vou mandar matar agora. Aí o profeta fala: esse homem é você. Aí ele cai em prantos, ele reconhece. Ele poderia não ter reconhecido. Então, olha que interessante como Deus ele vê como a gente não vê, né? Porque mesmo com tudo isso, ele foi conhecido como um homem segundo o coração de Deus. Grandes pessoas na Bíblia, profetas, grandes personagens na Bíblia, eles são reconhecidos em Hebreus como heróis da fé. Então, isso nos traz a dúvida, a pergunta de como é a forma que Deus enxerga as coisas. O que eu não estou conseguindo ver? Como que Deus olha para nossa alma? Como que Deus olha para nós? Deus ele tem essa habilidade de nos enxergar além dos nossos erros, além dos nossos defeitos, além dos nossos pecados. E muitas vezes nós não temos essa habilidade de olhar para o outro. A pessoa ela erra, ela falha. Você já fala que a pessoa é isso, aquilo outro. E muitas vezes quando eu trago essa conduta de falar, gente, olha só, o que a pessoa fez? Ah, isso. Nossa, ela tem uma falha de caráter terrível. Cara, mas tu já parou pra pensar que ela pode ter sentido rejeitada pela forma que você lidou com ela? E por isso que ela tá reagindo dessa forma? Porque ela não tá sabendo lidar com a dor? Nossa, várias vezes eu tava aconselhando pessoas assim, a pessoa fica com raiva. Não aceitava. Não aceita, tem dificuldade de aceitar. Aí a gente precisa ter um jogo de cintura muito grande. Aí, por exemplo, já teve situações que eu tava conversando com amigas sobre isso, tinha acontecido uma situação muito complicada. Aí, uma menina tava falando assim: ai, porque ela agiu de má fé, porque ela não deveria ter feito isso, porque ela não deveria ter feito aquilo. Eu falei: mas tu já parou pra pensar que às vezes ela fez isso só pra acelerar o processo? Não é que ela tava de má fé. É porque às vezes você tá fazendo um projeto novo, você tá na correria de querer ver o projeto logo se formando. E aí, às vezes, a pessoa ela fez isso por causa disso, não que ela tava agindo de má fé. Aí a pessoa fica olhando assim, pensando. Só que o sentimento dela tá saltando muito alto. Às vezes o sentimento, naquele caso, era um sentimento de injustiça, de não tá me reconhecendo. Aí eu falei: o que você tá sentindo? Você tá sentindo que ela tá sendo injusta com você? Que ela não tá te reconhecendo? Que ela tá querendo te passar a perna? Te puxar o tapete? Mas isso não é muito parecido com outras situações que você já viveu de amizade? Será que não é por isso que você tá se irritando muito? Aí eu vou trazendo essa clareza, isso não com as amigas conversando, né? Aí eu já fui vendo que o rosto dela já tava mudando assim um pouco. Uma parte queria aceitar, outra parte tava com raiva. Aí eu falei assim: fulana, mas agora você tá com a cabeça muito cheia. Você só tá precisando chorar um pouco. Aí eu levantei, fui dar um abraço nela. Falei: chora, pode chorar. Você só tá precisando botar um pouco pra fora, você tá muito frustrada, muito decepcionada. Aí ela chorava. Aí eu falei: daqui a pouco a gente conversa sobre esses sentimentos aí. Agora é só a hora de você chorar. Não responde ela agora, fica com calma. Então às vezes a gente precisa ter um pouco de jogo de cintura, porque tem fases, tem momentos, quando a pessoa tá num momento de muita dor, às vezes ela não consegue ouvir esse outro lado, porque ela tá muito magoada. Então existe essa sabedoria pra a gente acolher o sentimento da pessoa no momento certo e também trazer essa consciência no momento certo. Aí foi muito engraçado nesse ponto que aí tava essa menina, aí tava outras amigas também, aí elas: ah, mas eu não consigo ver assim como o Milena tá falando não, porque essa pessoa é mau caráter e pronto. Eu falava: ih, crente, cadê a crente que tá aí? Aí eu falava: mas tu só tá assim porque de alguma forma a história que ela tá contando mexe com a tua história. Senão você nem ia se importar. Aí ela: ai, mas eu não consigo lidar dessa forma, não. Aí, então, assim, é por aí. Você acha que tem pastores, líderes, apóstolos que estão na frente de igrejas feridos e ferindo outros? Porque o que eu entendi, Davi agiu muitas vezes por causa que ele tinha coisa dentro dele. Então, muitos líderes ainda não foi curado completamente e estão ferindo outras pessoas, suas ovelhas, principalmente. Eu admiro o Davi porque ele tinha facilidade de reconhecer os seus erros. Todos nós vamos ter problemas, dores, o resto da nossa vida. Sempre vai saltar. O diabo ele sempre vai se levantar de alguma forma pra utilizar situações, pessoas. Ele levanta situações só pra te fazer saltar uns gatilhos. Já reparou isso, pastor? No teu ministério? O diabo ele cria situações
Só pra despertar um gatilho aí dentro de você, que às vezes você já tratou ele em alguns momentos, mas às vezes o diabo ele cria situações pra alarmar esse ponto que tava escondido dentro de você há muito tempo, que você pensa assim: "Nossa, eu já tratei isso, eu já lidei com isso". O diabo ele faz isso. Então o que acontece? Precisamos muito da humildade e dessa análise. A Bíblia diz: "Examine, pois o homem a si mesmo". Então, ih, Jesus, obrigado. Então, se eu não estou me analisando, se eu não tenho humildade para reconhecer que eu sou suscetível a erro, a falhas, independente da minha posição de pastor, de apóstolo, de profeta, principalmente profeta, porque o profeta vê o mundo de uma forma completamente diferente. De uma forma completamente diferente. Então o profeta, às vezes, ele não tem papa na língua. Não é verdade? Às vezes o profeta não tem papa na língua, cara. Quando eu me vejo assim, dentro de uma unção profética, eu falo assim: caraca, o que que eu tô falando? O que que eu tô falando, Jesus? Mas quando vem a unção profética, abafa a terapeuta? Abafa. Abafa um pouquinho. Ai, Jesus. A gente pode falar um pouco sobre isso depois. Por que que eu tô falando isso? Eu fugi, eu fui embora. Os Minha cabeça. líderes Os feridos. líderes, maravilha. Então, por exemplo, é diferente o nível de posicionamento de um profeta, de um apóstolo, de um pastor. O pastor é aquele que ouve, que acolhe e tudo mais. Então, às vezes, por exemplo, um profeta, ele vem e exorta uma pessoa. Às vezes aquela exortação para aquela pessoa é muito pesada. Aquela exortação também precisa ser acompanhada de um pouco de amor. Às vezes a pessoa não consegue sustentar. E aí isso gera muitos conflitos, porque a pessoa às vezes não tem maturidade suficiente, vai levar aquilo pro coração, olhando por uma ótica espiritual. O próprio capeta, ele vai botar um monte de seta naquela cabeça daquela pessoa. Nossa, tá vendo? Aquela pessoa não é usada por Deus, não. Porque se ela fosse usada por Deus, ela não falaria com você assim. Aí vem os dardos na cabeça da pessoa. Então aquela pessoa, ela precisa de muita sabedoria para lidar com esses conflitos que vão acontecendo quando você lida com o ser humano. Então a gente precisa de muita humildade, porque problemas sempre vão acontecer e vão saltar sempre questões que vão machucar a nós mesmos, às outras pessoas. Então a gente precisa de muita humildade para lidar com isso. Não tem uma linha de chegada de uma cura perfeita, nós somos seres humanos. E a gente ainda tem um capeta para perturbar a gente. Se eu não tenho humildade para me arrepender, para confessar os meus pecados, para pedir desculpa para Deus e para a pessoa que eu falhei, mesmo se eu não considerar que eu tiver errado, isso acontece muito. Às vezes você não tá errado, mas você vai ter que pedir perdão para aquela pessoa, porque para ela aquele perdão é importante. Se você não tem essa humildade, quantos conflitos que não acontecem dentro da igreja? Não somente dentro da igreja, mas em todo o contexto Pelo de que eu vida. entendi no podcast número 33, o primeiro que você participou, você já era da igreja, conhecia Jesus e você foi fazer a formação, mas esse mover profético, pelo menos mais ou menos que eu lembro, né? Esse mover profético das línguas, dos dons, foi depois da sua formação. Ou foi antes? E há um conflito nisso, que você estuda a mente. Entender isso, mas como isso funciona? Para entender como funciona o profeta, como funciona uma profecia, como funciona as línguas. Houve um conflito disso, e você tem até um testemunho forte sobre línguas. Pode até falar de novo isso que aconteceu com você, e, e que tem a ver, né, com conflito e ao mesmo tempo essa dimensão profética dos dons do profeta e tudo mais. Quando eu comecei, e principalmente quando o Podcast 33 ele explodiu, foi muito difícil lidar com isso. Eu acho que eu falei isso nos últimos podcasts. Só que hoje fica bem mais claro pra mim. Fica bem mais claro. Era um conflito muito grande. Eu ficava pensando assim, meu Deus, como que eu vou. Como que eu vou misturar? Eu não quero que as pessoas pensem que eu tô cobrando pra orar, pra libertar. É, eu não quero que as pessoas pensem isso, eu também não quero passar essa comunicação, eu não quero lidar com isso. Só que. E aí, com muita oração, com muita busca, com muita resistência também, que eu falava, Senhor, eu não quero falar sobre essas coisas espirituais, eu quero falar só sobre a minha profissão. Eu quero falar só sobre emoções. Não me pede pra falar essas coisas. Aí o Espírito Santo ele vinha e tudo mais. Aí eu fui entendendo o seguinte: se eu fosse de qualquer outra profissão,
Se eu tivesse uma concessionária de carros, se eu tivesse uma loja de roupa, se eu tivesse uma loja de sapatos, se eu tivesse uma loja de milkshake, se eu tivesse qualquer coisa, uma pessoa que ela carrega o profético, ela vai ser usada independente do lugar que ela tá. Então eu fui entendendo isso, eu fui aceitando isso. Minha cabeça não queria aceitar, eu não queria aceitar isso. Mas eu fui aceitando. Eu falei, Milena, eu falando comigo mesmo, né? Ô Milena, se você tivesse uma concessionária de carros e Deus ele te liberasse uma palavra profética, você conversando com a pessoa, entendendo sobre a história dela, visse algum problema ali, você não ia orar por ela? Você não iria liberar uma palavra pra ela? Eu iria fazer isso. Então por que você não pode fazer isso dentro do teu processo de mentoria? Por que você não pode liberar uma palavra para as pessoas? Por que você tem que privar isso? Aí eu fui quebrando essa resistência. E aí também entendendo, falando, Senhor, como é que eu vou me posicionar sobre isso? Como é que eu vou lidar com isso? E outra coisa, outro desafio que eu passei. eu. Gente, que loucura. Por conta de coisas que eu vivi no meu passado em relação à escassez, em relação a dinheiro, em relação à falta, eu vim de uma família muito simples, lidar com dinheiro era muito complexo pra mim. Não pode, não é de Deus, então tem aquela coisa É errado. é errado, de não pode ter dinheiro, falta, enfim. E ele lidava muito com isso. E aí chegou uma fase que Deus ele falou que eu senti assim, o Espírito Santo falando no meu espírito assim: pro lugar que eu quero te levar, se você cobrar barato, as pessoas não vão te ouvir. Aí eu passei por um perrengue danado, porque pra mim cobrar, entre aspas, caro, eu tinha essa mentalidade. Não, eu não posso cobrar caro, eu sou cristã, e as pessoas que precisam de ajuda, eu não posso cobrar caro. Aí eu tive que romper essa crença pra ter um novo posicionamento do meu trabalho. Foram coisas que eu fui rompendo dentro dessa união aí dos dois. Como é que eu lido hoje? Muito melhor, graças a Deus. E ontem a gente fez uma mentoria, que é a mentoria Regenerar, que é uma mentoria extremamente prática, onde eu ensino as pessoas a lidarem com os sentimentos, com os pensamentos, com as questões que saltam no dia a dia. E é caro. Depende do ponto de vista. Essa não é muito não, essa é um valor mais acessível. As individuais, elas Não, têm os valores mais elevados. Mas aí a gente tava lá na aula, e aí de repente as mentoradas elas estavam trazendo perguntas que não tinha nada a ver com o que a gente estava planejando para a aula. Sabe quando tu vê que não é você que tá falando? É o Espírito Santo falando na tua boca? De repente eu fui percebendo que não era mais a minha boca falando. Eu estava começando a liberar palavras de sabedoria sobre os desafios que aquelas mentoradas estavam passando. Aí eu comecei a profetizar. Elas estavam falando sobre como que elas atendem pessoas. A mentorada falou assim, Milena, os clientes que eu lido no meu dia a dia são pessoas que vão ali almoçar e passam um aporte no cartão de crédito. Então essas pessoas lidam assim, assim, assado com dinheiro. Elas lidam assim, assim, assim com você. Como é que eu lido com isso? Eu não sei como é que eu aplico essas coisas aqui que eu tô aprendendo na mentoria no meu trabalho. Aí eu tipo assim, o Espírito Santo, como é que eu vou responder essa pergunta? E aí, de repente, eu senti o Senhor começando a trazer instrução sobre como que aquelas pessoas iam lidar com esses problemas. E quando eu tava falando pra elas, o Espírito Santo também tava falando comigo. Aí eu comecei a falar, gente, muita gente prega pra pobre, pra pessoas que não têm condições, pra pessoas que não têm recursos, pra pessoas que não têm dinheiro. Quem vai ter ousadia pra pregar pros ricos? Aí eu tava trazendo também o outro lado das pessoas que têm muito dinheiro. Pessoas que têm muito dinheiro, elas também passam por muitos problemas. E elas também têm os mesmos problemas que você tem. Pessoas que têm muito dinheiro, elas são extremamente traídas. São extremamente usurpadas. Pessoas se aproximam com interesse. Pessoas mentem pra elas. Aí ela tava falando assim, Milena, porque essas pessoas elas não estão nem aí pra forma que você vai lidar com os funcionários. Eles não humanizam. Às vezes eles não humanizam porque eles já foram tanto passadas a perna com um funcionário que eles não estão nem aí mais para humanizar. Então são pessoas extremamente feridas também. Tem problemas também, né? Tem muitos problemas. Talvez não tenha problema de pagar a conta de água e de luz, é outros problemas. São outros problemas. Então Deus está levantando a Milena para pregar para os ricos? Ai, Jesus.
Deus está levantando a Milena para pregar para as pessoas. Por isso que trouxe para Alphaville, que morava no Rio de Janeiro, e veio para Alphaville, que é um bairro nobre de São Paulo. Para você que não conhece, é um bairro nobre de São Paulo. Vamos ver as cenas dos próximos capítulos. Mas você vai falar da oração em língua, mas eu quero falar. fazer até um corte aqui, porque essa é uma questão que o pessoal questiona tanto, e várias pessoas, porque graças a Deus, vários homens e mulheres de Deus, eles têm os seus treinamentos, as suas mentorias, os seus cursos, e aí eu sempre tá lá no vídeo do podcast, eu acho errado vender curso, eu acho errado vender mentoria, eu